Boa tarde, pessoal. Ou bom dia, né? Não sei em que horário vocês vão estar assistindo a minha videoaula. Mas estamos aqui hoje para falar sobre os solos, sobre a formação do solo, como é que o solo ele é formado. Acredito que vocês tenham dado uma lida num capítulo que fala sobre rochas, que eu havia solicitado anteriormente. Tipo de rocha, ciclo de rocha, características que as rochas apresentam, certo? Para que a gente tenha uma base, para que a gente tenha um norte para essa nossa aula de formação do solo, tá? Então, falando de solo especificamente, e o título da aula nos remete a isso, né? Como é que o solo ele é formado? Que é esse nosso próximo slide. O solo ele tem sua formação a partir do que a gente chama de rocha mãe ou rocha matriz. A leitura dessa imagem ela tem que acontecer de baixo aqui da rocha mãe até o horizonte O, certo? Então, a rocha mãe é uma rocha qualquer, digamos assim, que vai ser quebrada, que vai ser fragmentada, que vai ser desintegrada. Quando essa rocha mãe ela é desintegrada, ela vai, ou seja, quando ela é fragmentada, quando ela é quebrada, ela vai formar essas partículas menores, como a gente está vendo aqui. E essas partículas menores vão se associando com outras substâncias, com outros compostos e vão formando o solo, certo? E a gente vai ver que esse solo aqui, pela coloração, a gente consegue visivelmente dividi-lo, certo? Em uma, duas, três, quatro, cinco camadas. O que a gente vai ver no próximo slide, que isso significa aí o perfil do solo, certo? Quais são aí as características que esse solo tem. Então, como é, professor, que ocorre essa fragmentação da rocha-mãe ou rocha matriz, que são sinônimos, certo? Por meio do que a gente chama de intemperismo. O intemperismo ele é o processo que gera a quebra, que gera a fragmentação dessa rocha matriz. E o intemperismo ele pode ser classificado em três tipos: o intemperismo químico, o intemperismo físico e o intemperismo biológico, certo? Cada um de acordo aí com o tipo de agente intempérico que está gerando o processo. Como assim, professor? No caso do intemperismo físico, qual é a substância, qual é o fator, o que é que está gerando a quebra dessa rocha matriz, dessa rocha mãe. Então, é esse o que vai permitir que eu classifique se o intemperismo é químico, se o intemperismo é físico, se ele é biológico, certo? Por exemplo, o intemperismo biológico. A gente tem a associação, tem uma rocha grande, um pouquinho de solo em cima da rocha e uma planta que está crescendo em cima dela. Né? Então, a raiz dessa planta vai procurar espaço, naturalmente. Então, se essa raiz começa a abraçar a rocha, começa a forçar e vai quebrando essa rocha, essa fragmentação, nós dizemos que ocorreu por conta de um intemperismo biológico. Porque foi um agente vivo que gerou a quebra da rocha, foi a planta. Tá? Por exemplo, se eu tenho uma água, né, a água lá batendo a chuva constantemente em uma rocha e vai quebrando ela, vai desgastando essa rocha. Eu tenho intemperismo físico, certo? Se eu tenho lá reações químicas acontecendo por meio de algumas substâncias que nós temos na rocha, eu tenho intemperismo químico, tá? Nos três intemperismos vão acontecer a fragmentação da rocha. A diferença está em o que realiza um intemperismo. Ok? Eu vou estar passando para vocês um texto que vem falar sobre esses três tipos de intemperismos e dando mais alguns exemplos, certo? E a gente parte aqui agora para o perfil do solo. O que seria o perfil do solo? Né? O que a gente entende por um perfil na rede social? O que a gente entende por um perfil no Instagram ou no Facebook? Essas são as minhas características que eu coloco lá. É isso que eu penso, que eu deixo de pensar, enfim. Então, o perfil do solo, a gente vai conseguir analisando o perfil do solo, a gente vai conseguir caracterizar aquele solo, certo? Vai conseguir encontrar algumas ali informações sobre ele. Né? Na realidade, a gente tem aqui perfis do solo e tem o processo de formação, digamos assim. A gente vê aqui, ó,
a rocha matriz sendo quebrada por meio do intemperismo físico, a chuva, certo? Vai quebrar essa rocha matriz aqui, ó, essa matéria-prima que essa imagem traz, em partículas menores. Olha os fragmentos das rochas aqui, certo? Esses fragmentos menores vão se associar com matéria orgânica que naturalmente temos na superfície aí para formar os horizontes do solo, certo? Então, o que a gente vai observar? O quão mais a fundo eu for em um solo, mais eu vou encontrar um horizonte rochoso. Eu tenho o primeiro horizonte, o horizonte C, que é a rocha matriz em si, certo? Depois eu vou ter um horizonte B, que vai ser um horizonte ali um pouco pedregoso, porque tem ali os primeiros passos da quebra, da ruptura da rocha matriz, certo? E depois eu vou ter um horizonte, dependendo do tipo de solo, um horizonte que vai estar mais ali associado com matéria orgânica e outros seres vivos, certo? Então, ainda continuando dentro de perfil do solo, eu tenho aqui as características do solo, certo? Então, eu encontro como características do solo permeabilidade, porosidade, textura e coloração. São informações que eu consigo identificar e analisar no solo, certo? Então, o que significa, professor, a permeabilidade? Por exemplo, permeabilidade ela vai estar associada intrinsecamente à passagem de substâncias, à passagem de materiais líquidos, em sua maioria. Eu tenho a bucha lá que a mãe lava os pratos, certo? Então, aquela bucha, aquela esponja, ela é permeável à água. Se a gente liga ela embaixo da torneira, a água passa facilmente entre ela. Por quê? Ela é algo que é extremamente poroso. Então, permeabilidade e porosidade vão caminhar juntas em características do solo, certo? Então, dizer que um solo ele tem uma alta permeabilidade significa dizer que a água passa por ele facilmente. E se ele tem uma alta permeabilidade, obviamente ele vai ter uma alta porosidade. Porque a água ela vai passar por meio desses poros que a porosidade determina. Por meio, o que seriam esses poros? Seriam os buracos que o solo vai ter para permitir a passagem da água, certo? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um solo com grãos irregulares e grandes, e esses grãos irregulares permitem a passagem da água e a comunicação interna. Isso é um solo permeável. Esses poros, esses espaços entre os grãos, permitem a passagem dessa água. Enquanto que um solo impermeável não permite uma passagem tamanha quanto o solo permeável, certo? Então, a próxima característica seria a textura. A textura do solo, ela é determinada, certo? Pelo tipo de grão, pelo tamanho do grão, pelo formato do grão, que, como o nosso livro traz, certo? Ele determina a textura, ele associa a textura para aí os tipos de solo. Então, se o solo ele é argiloso, se ele é arenoso, se ele é siltoso. Então, isso daí vai determinar, a textura vai determinar o tipo de solo, certo? E, por último, eu tenho aí a coloração. A coloração de um solo não vai ter aí uma obrigatoriedade. Como assim, professor? Eu não vou ter algo extremamente padrão de coloração de solo para os tipos de solo, certo? Então, por quê? A coloração do solo vai estar muito associada a organismos, a outras substâncias que eu tenho se relacionando com esse solo, certo? Então, não é possível dizer que um solo arenoso ele vai ser sempre, sempre, sempre branco. Assim como um solo argiloso vai ser sempre, sempre, sempre vermelho. Ou sempre, sempre, sempre amarelo. Enfim, vai depender do tipo de substância, do tipo de organismo que vai estar ali se associando com esse solo, certo? Então, dadas as características do solo, nós vamos agora para os tipos de solo, certo? Como o nosso livro traz os tipos principais, digamos assim, solo arenoso, solo siltoso, solo argiloso, certo? Então, eu construí esse quadro em relação àquelas características que a gente falou no slide anterior.
em relação a uma permeabilidade, em relação a porosidade, textura, coloração e composição. Só para fazer uma relação, certo? Seria bastante interessante se vocês conseguissem fazer um experimento básico que é com os 3 tipos de solo. Um solo arenoso, siltoso e argiloso para medir a permeabilidade da água, certo? Mas quando a gente voltar, a gente faz esse experimento para a gente analisar junto. Tá? Então, eu tenho aqui um solo arenoso, ele tem uma alta permeabilidade, e se tem uma alta permeabilidade, tem uma alta porosidade, certo? A textura arenosa, os grãos são grandes, irregulares, coloração geralmente clara, e composição dos sedimentos, composição do solo, desculpem, o nome dos sedimentos, areia. O solo siltoso, ou solo do tipo silt, permeabilidade intermediária, consequentemente porosidade também intermediária. Textura seria o próprio nome do solo, solo siltoso. Coloração geralmente escura, certo? E composição seria o silt. O solo siltoso, na agricultura, ele é o solo que tem aí uma maior, digamos que, especialidade para o desenvolvimento das plantas. Em outras palavras, o solo siltoso é o solo que, digamos que é mais procurado para o plantio, certo? O solo argiloso é o solo que tem uma baixa permeabilidade, consequentemente uma baixa porosidade. Ou seja, a água passa muito dificilmente nesse solo. Devido ao que, professor? A composição. Devido aos sedimentos da argila serem muito pequenos, muito regulares, fazendo com que eles se juntem e se compactem e se aproximem, impedindo aí a formação de espaços que passariam aí por onde passaria, desculpem, a água, certo? Além desses 3 tipos de solo, tá, ao longo de todo o território brasileiro, o livro ele nos traz um mapa que ele mostra outros tipos de solo, tá? Mas a base para a gente seria essa. Mas o outro tipo de solo que seria o solo humoso. O solo humoso é o solo aí que a gente conhece como humus. E o que seria o humus? O solo em que eu tenho uma grande quantidade de matéria orgânica, certo? Onde eu tenho aqui a decomposição de matéria orgânica, onde eu tenho grande quantidade de organismos, geralmente as minhocas, ajudando ali na fertilidade, na aeração daquele solo. É um solo extremamente rico em nutrientes para o plantio, certo? É um solo em que a adubação, certo? A adubação química não é necessária, porque a própria matéria orgânica que está dentro dele, restos de folhas, restos de frutas, matéria orgânica em si, já gera ali no processo de decomposição uma grande quantidade de nutrientes para esse solo, certo? Então, nos slides anteriores, eu havia falado sobre a relação, né, que os seres vivos eles têm com o solo. A gente sabe que apesar do solo ele ser uma superfície inanimada, não tem vida, não é um ser vivo em si, mas os seres vivos, em sua grande diversidade, eles precisam dessa superfície, desse ambiente para se desenvolver. A gente vê que, embora seja uma representação, mas é uma representação aí que está bem próxima, certo, da realidade. A gente tem fungos, como mostra aqui, desde algo mais macroscópico a algo mais microscópico. A gente tem bactérias, a gente tem moluscos, a gente tem artrópodes, então uma grande diversidade de organismos que sobrevivem nesse solo, que usam esse solo para abrigo, usam esse solo como substância ali, que tem matéria de alimento, certo? Como proteção, como sua casa em si, tá? Então, os seres vivos eles se relacionam com o solo, cada um dentro da sua maneira, e essa relação com o solo vai caracterizar
vai determinar alguma característica para o solo. Né? Se a gente tem um solo ali com uma grande quantidade de minhocas, o solo ele vai ter uma grande aeração. Porque as minhocas elas vão escavar, certo? Suas galerias, e isso vai permitir a passagem de ar e de água no solo, devido à ação das minhocas. Se eu falo de um solo ali que tem bactérias e fungos, são organismos que realizam a decomposição, certo? Então, organismos em que o solo, certo, vai decompor a matéria orgânica rapidamente e vai permitir ali uma grande quantidade de nutrientes, tá bem? E por falar em decomposição, certo? A gente viria aí para decompositores e detritívoros. Qual seria a diferença entre decompositores e detritívoros? Certo? Decompositores são aqueles organismos que se alimentam de matéria morta e liberam já os nutrientes no solo, certo? A exemplo de fungos e bactérias. Os organismos detritívoros, eles podem se associar, podem se alimentar de matéria morta, também podem, certo? Mas digamos que o nutriente não é liberado da mesma forma que os decompositores liberam. Então a gente tem aí organismos detritívoros e decompositores como os organismos diferentes. Digamos que os detritívoros, eles ajudam a ação dos decompositores. Os detritívoros, eles começam o trabalho, certo? Os decompositores finalizam, digamos assim. Mas ambos vão ajudar aí, certo? Na nutrição do solo, ambos vão ajudar aí em aumentar a riqueza que esse solo tem para o desenvolvimento de vegetais, para o desenvolvimento de outros organismos ali naquele solo, já que é um ambiente rico em diversidade viva, certo? Em biodiversidade, tá? Então, pessoal, a aula de solo vem falar sobre isso, sobre os tipos de solo, sobre as características do solo, certo? Sobre a relação que os seres vivos eles apresentam com esse solo e a diferença entre organismos detritívoros e organismos decompositores, ok? Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só aí procurar as redes sociais, os meios que a gente vem viabilizando para estreitar esses laços, para que a gente possa se comunicar, que eu estarei aí à disposição de vocês para a gente retirar possíveis dúvidas, certo? No mais, obrigado pela atenção de vocês, certo? E se cuidem e até breve. Tchauzinho.